Pessoal, eu tive um problema técnico com a carga da bateria essa madrugada, a tomadinha ficou com algum mau contato, eu não percebi, e aí acabou não carregando, por isso que na primeira parte da manhã a gente não gravou a aula. A gente corrigiu, né, as questões do Enem, e como eu farei isso no Intelectus 2, e vou documentar lá, se eles assim desejarem, e mesmo que eu não faça isso hoje, eu vou fazer isso amanhã em Erechim de novo, então as aulas vão ficar corrigidas, não vamos perder nada. Na parte de lentes, nós primeiro fizemos uma revisão bem rápida, as equações, e olhamos o olho humano, vimos algumas estruturas do olho humano. Olho humano emétrope tem ponto remoto infinito, ponto próximo 25 centímetros, e vimos as doenças mais comuns que a física trata. Então, estrabismo, miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo. Eu também já tenho essa parte documentada de outros momentos, né, que poderão ficar à disposição de vocês lá no nosso canalzinho do YouTube. Agora, galerinha, o negócio é o seguinte. Agora eu vou mostrar para vocês como é que se calcula a lente usada para corrigir um míope ou um hipermétrope ou até um presbiota. Olha só que interessante, olha como é simples para curar um míope. Claro, né, gente, que eu vou fazer aqui de um jeito rudimentar. Na prática do oftalmologista a coisa é bem mais moderna. Mas olha só como é simples a ideia. Quero curar o míope. A cura do míope, Rodal. O míope tem dificuldade de enxergar de longe. Eu vou ter que medir essa dificuldade. Então tá lá o míope com o seu olho com um globo ocular alongado, claro que eu avacalhei aqui nesse alongamento. O ideal, cara, é que esse cara olhasse um objeto bem distante e enxergasse ele com nitidez. Aí o oftalmo vai lá no consultório com aquela plaquinha clássica, bota a placa bem distante e pergunta se o míope enxerga umas letras específicas lá. E o míope vai falar, não, doutor, não enxergo nada. E aí o oftalmo vai trazendo aquela plaquinha, vai perguntando, e agora? Não, doutor, não enxergo nada. E aí chega uma hora que o míope vai, aí doutor, aí eu estou enxergando que é uma beleza. O médico bota então o objeto numa certa posição e vê que distância é essa do olho até o objeto. Isso era para ser muito grande, mas no laboratório, no consultório, o oftalmo mede isso. Esse seria o ponto remoto do míope, que não é infinito, era para ser, mas não é infinito. O que o oftalmo quer? O oftalmo quer que, quando um objeto esteja de fato bem distante, lá no infinito, a gente coloque uma imagem, uma lente diante do olho do míope, para que do objeto no infinito seja formada uma imagem aonde o olho do míope enxerga. Então, quando eu uso uma lente na frente do olho do míope, é para que ele enxergue um objeto que esteja bem distante, numa posição mais próxima, onde o olho dele enxerga. Olhando dessa maneira, o aluno poderia pensar, pô, professor, então o míope, quando está com óculos, ele vai cumprimentar o sujeitador lá da rua, achando que está próximo dele. Não. O cérebro, ele rapidamente se dá conta de que, né, ele regula a distância de acordo com a realidade da pessoa. Então a pessoa botou o óculos de miopia pela primeira vez na vida. Ela pode esbarrar em alguma coisa, se sentir um pouco confusa, mas 10 segundos depois ela já se tocou do que está acontecendo e o cérebro passa a fazer com que aquela imagem seja a imagem natural para ela, a imagem, né, como se ela não estivesse usando óculos. Então, peraí, para calcular a distância focal da lente, eu sou obrigado a usar a equação dos pontos conjugados de Gauss. A distância focal eu quero descobrir. P é a posição do objeto, e como o objeto está lá, bem distante da lente, a gente vai dizer que é o infinito, essa posição do objeto. 1 sobre infinito. Mas, e a imagem? A imagem vai ter que se formar nessa distância que eu medi para o míope, que é o ponto remoto. Só que a imagem tem que estar direita, né? E a imagem que é direita é virtual. E se ela é virtual, o P' dela é menos aquela distância que eu medi no laboratório. 1 dividido para infinito dá 0, e se eu inverto os dois lados da equação, a distância focal é o próprio ponto remoto do míope, cara.
Então, se o míope enxerga só 5 metros, a distância focal da lente vai ser menos de 5 metros. Se o míope enxerga só 10 metros, a distância focal da lente vai ser menos 10 metros. Se o míope enxerga só 2 metros, a distância focal da lente vai ser menos 2 metros. Menos mostrando que é uma lente divergente. Então tu vê, né, a cura do míope ela é bem fácil de ser calculada. Porém, pessoal, imagine que eu quero curar o hipermétrope. O hipermétrope ele foi no oftalmo reclamando que ele não está conseguindo mais ler o jornal sem largar o jornal na mesa e se afastar do jornal. Aí acabou a dignidade, né, cara? Enquanto tu esticava o braço e vai lendo, tudo bem. Agora, quando tu tem que jogar o jornal na mesa e se afastar para poder ler a notícia, aí a dignidade foi embora. Aí tu vai pro oftalmo. Né? Tu vê, né, cara? Já era para ter ido muito tempo antes, a vida ficar mais confortável. Mas a gente vai adiando as coisas, e aí quando o braço não está longo o suficiente, a gente vai no oftalmo reclamando da dificuldade de ver de perto. O objetivo, vamos pegar então esse hipermétrope, né? Claro que eu descrevi na verdade a presbiopia, né? Com o braço ficando curto, mas é o mesmo caso da hipermetropia. Claro que esse globo ocular achatado aqui, ele está todo deformado, é só para mostrar que é hipermétrope, tá? Esse sujeito deveria enxergar 25 centímetros, mas na prática a gente observa que é só acima dessa distância que ele enxerga o objeto. O oftalmo vai lá e mede qual é essa distância a partir da qual o hipermétrope enxerga. Esse é o ponto próximo do hipermétrope, que deveria ser 25 centímetros, mas não. No consultório a gente mede que essa distância é maior que 25 centímetros, por isso que ele está com hipermetropia ou presbiopia. O objetivo para curar o hipermétrope ou presbiota é que quando o objeto estiver a 25 centímetros, eu coloque uma lente convergente diante deste olho, para que deste objeto a 25 centímetros surja uma imagem onde o olho está apto a enxergar. Para eu descobrir a distância focal que vai trazer a cura para esse hipermétrope, eu vou mais uma vez pegar a equação dos pontos conjugados de Gauss. A distância focal eu quero calcular. A posição do objeto é 25 centímetros. Eu quero que essa pessoa enxergue objetos a 25 centímetros. Porém, esse olho só consegue enxergar se a imagem estiver nessa distância que eu medi. É o ponto próximo do hipermétrope. Só que esta imagem tem que estar direita para ele ver o mundo de cabeça para cima, direito, não invertido. E imagens direitas são virtuais. Imagens virtuais têm um pelinho negativo, portanto, menos Dzinho. Observem que eu não vou ter a resposta pronta, que nem eu já tinha no caso do míope. Eu vou ter que terminar a conta. Eu vou medir em laboratório aquela distância e aí sim, isolo esse f e descubro essa distância. Claro que eu sei que esse f vai ser maior que zero, né? Porque eu sei que esse número é maior do que 25. Dividir por um número maior do que 25 vai dar um resultado menor, né? Em módulo e negativo. Ao somar esses dois resultados, eu obtenho um resultado positivo, como era de se esperar, já que a cura da hipermetropia e da presbiopia é lente convergente, distância focal positiva. Legal, vimos então como é que se cura hipermetropia e presbiopia e vimos como é que se cura miopia. Astigmatismo é muito mais delicado, né? A gente tem que medir o defeito do olho daquele indivíduo e tentar fazer o defeito oposto na lente, digamos assim. Então não é um cálculo simples, precisa de instrumentos precisos para medir a curvatura da córnea e tudo mais. O estrabismo também não é simples, né? Tu calcular como é que vai ser a lente prismática que vai curar o estrábico. Então também bem delicado, o vestibular não tem como nos pedir esse tipo de coisa. A única coisa que o vestibular pede é a cura do míope e do hipermétrope. Isso sim aparece bastante. Cara, eu acho que uma boa maneira de a gente tentar fixar o que a gente viu é fazendo alguns exemplos. Vamos fazer alguns exemplos dessa parte.